mais um ciclo e hoje já vou começar fazendo um resumão desse ciclo. Hoje já é o terceiro dia do ciclo e são 9h15 da noite. E nos dois primeiros dias eu simplesmente esqueci de gravar, mas eu vou fazer um resumão de como foi. Eu esse mês estou usando só dois coletores, que são o Femicycle e o Meluna, que é o que eu estou usando agora. Eu comecei usando o Meluna, usei no primeiro dia. No segundo dia eu usei metade do dia o Meluna e metade o Femicycle, porque o Femicycle dá, como eu já falei, dá muito trabalho para abrir. Eu fiquei tipo uns 10, 15 minutos para abrir isso aqui e eu acabei me machucando e ficando sensível depois, então eu usei ele. Ele é ótimo, maravilhoso, dura um tempão. Mas quando eu tirei ele, eu troquei pelo Meluna, porque 2 vezes seguidas com esse aqui não dá. Ele me dá muito trabalho para abrir. Como eu já falei antes, quem não tem problema de musculatura muito forte, que consegue abrir coletor com facilidade, não vai ter esse problema com o Femicycle. Ele é maravilhoso. Mas eu tenho musculatura forte e coletor abrir é difícil. E esse aqui é especialmente difícil por causa do formato dele. Eu fiz um vídeo separado falando só sobre isso. Depois eu vou postar. Mas enfim, eu usei o Femicycle e depois troquei pelo Meluna Classic e o Meluna, que é o Holy Cup, né? Classic. Eu uso o tamanho G e eu tô usando ele até hoje. E assim, esse ciclo tá maravilhoso. Eu quase zero de cólica, praticamente o tempo todo, até mesmo no segundo dia, que o fluxo é um pouco mais intenso. E esse mês também não tá tão intenso assim. Geralmente eu troco um Meluna G de 5 em 5 horas. Dessa vez eu cheguei a ficar 7 horas e não encheu. Quer dizer, encheu, mas demorou 7 horas para encher. O Femicycle demora mais ou menos esse tempo também. Ele dura um pouquinho mais. Mas de resto foi super tranquilo. Esse mês eu acho que foi o mais tranquilo dos últimos 6 meses. Pouquíssima cólica nesses 3 dias e agora meu fluxo já tá super leve. Eu tô trocando o coletor só mesmo por higiene, né? Lavando por higiene, mas encher ele já não tá mais enchendo. Hoje foi o 4º dia do meu ciclo e agora são quase 10 horas da noite. Na verdade, eu não tô usando mais nenhum coletor, porque nesse momento eu não estou sangrando. Então eu tô usando um protetor, mas não tô usando nenhum coletor. E os 2 coletores que eu usei hoje foram o Meluna Classic, que foi o coletor que eu usei praticamente o tempo todo, esse ciclo. Eu usei ele hoje de manhã. Depois eu troquei para o Yuki e usei o Yuki durante a tarde, até eu perceber que não estava descendo mais quase sangue nenhum. E hoje é o 4º dia e eu ainda tô dolorida do segundo dia, quando eu tentei colocar o Femicycle. E eu coloquei o Femicycle, mas eu fiquei tipo 15 minutos colocando e tirando o Femicycle até ele abrir. E eu tô dolorida até hoje. Por isso eu achei que agora que eu tô sangrando, não tô sangrando mais praticamente, eu tirei, não tô usando nenhum coletor. Amanhã eu ainda vou sangrar de novo e eu nem sei se eu vou usar coletor por causa disso. O Femicycle me deixou bem dolorida. Eu acho que não machucou, assim, nada grave. Mas, assim, na última vez que eu tirei o Yuki é um pouquinho mais firme. Esse Meluna é mais molinho, o Yuki é mais durinho. Quando eu tirei ele a última vez, não doeu, mas assim, ficou um pouco dolorido. Então, talvez eu nem use mais coletor. Talvez eu ainda use, eu não sei. Eu acho muito ruim, enquanto eu tô sangrando, eu ficar sem coletor. Mas vamos ver. Amanhã eu vou decidir o que eu faço. Cólica não tive nenhuma. Esse mês foi um mês praticamente sem cólica pra mim, que é raríssimo, quase nunca acontece. E eu adorei, tô super feliz. Foi um mês de fluxo diminuído, bem leve pro meu padrão. E praticamente sem cólica nenhum dia. Então, assim, foi ótimo. Hoje é o 5º dia do meu ciclo e agora são
quase 10 horas da noite. Graças a Deus eu já acabei de sangrar, não tô mais sangrando nada. Tá tudo bem? Porque hoje foi um dia meio chato. Eu mencionei antes que eu tava dolorida por causa do segundo dia que eu usei o Femicycle e eu demorei um tempão pra conseguir fazer ele abrir. E eu acabei ficando dolorida mesmo, e depois do Femicycle eu usei o Meluna todos os dias, eu uso o coletor direto, dia e noite, eu não dou descanso. E acabou que eu fui ficando cada vez mais dolorida, e aí eu pensei, hoje é o último dia, eu vou estar com sangramento leve, então eu não vou usar coletor hoje. Eu vou usar o velho conhecido absorvente. Então eu comprei uns absorventes externos e eu pensei, eu vou usar, é só um dia, é um dia leve, eu vou usar absorvente e vai ser tudo tranquilo. Cara, foi um inferno. Eu coloquei, hoje foi o último dia, eu sangrei mais ou menos até umas 3 horas da tarde só. E esse tempo foi um inferno, porque eu fiquei com um absorvente e a gente desacostuma, é muito estranho. Eu queria trocar isso aqui toda hora, porque eu achava, toda hora eu me achava suja. Você sente aquele sangue descendo, espalhando. Eu comecei a ficar extremamente nervosa com aquilo. E eu usei só de manhã, eu não aguentei. Teve uma hora que eu falei assim, não dá. Eu preciso tirar esse troço. E aí eu peguei o Yuki, que é um coletor menorzinho, que é o meu coletor de dia leve. Eu falei assim, eu vou precisar colocar o coletor, senão eu vou enlouquecer aqui. Então eu fui pro banheiro. Nessa hora eu ainda tava sangrando. Eu tirei isso aqui. Tava me incomodando muito e eu não sei como que eu fazia antes. Porque eu usava absorvente antes e agora hoje eu tentei usar e foi um inferno. Enfim, eu mesmo toda dolorida, eu peguei o Yuki e eu coloquei o Yuki. Esse aqui é o Yuki Soft, mas mesmo assim ele é um coletor mais durinho. E na hora que eu coloquei com todo o cuidado, mas estava um pouco dolorida. Então assim, não doeu horrores, mas eu senti uma dorzinha na hora que eu coloquei. E aí eu fiquei pensando, cara, na hora que eu tirar vai doer mais ainda. Mas não dá. Eu precisava colocar o coletor, então eu coloquei o Yuki. E aí eu fiquei com o Yuki. Eu falei, agora eu vou deixar esse coletor aqui até eu sentir que já acabou tudo. Não vou mexer nele pra evitar de ficar, mexendo, porque já tava dolorido. E assim eu fiz, eu fiquei com ele até agora há pouco. Até umas 6, 7 horas da noite. E aí eu tirei. Ele tava mais ou menos por aqui. Mais ou menos por aqui assim. Então, fluxo bem leve. E eu achei que ia doer na hora de tirar, mas não, nada, não senti dor nenhuma. Eu tirei com bastante cuidado. Na hora que eu tirei ele, essa parte dele aqui é mais durinha, eu puxei e aí eu fechei ele quase todo de volta em C pra poder tirar, com medo de me machucar. Mas acabou que eu não senti dor nenhuma e foi dramático, mas no final deu tudo certo. Então foi isso. Agora já foi embora. E falando que eu não tive cólica nenhuma esse mês, praticamente não tive cólica nenhuma. Foi muito bom. O fluxo também, em geral, foi bem mais leve do que era antigamente. A única coisa que me incomodou foi isso aqui. E é super estranho quando a gente acostuma com uma coisa, desacostuma com outra. Foi um inferno, isso aqui me enlouqueceu hoje. E hoje foi Dia das Mães, então tinha gente aqui em casa. Meu sobrinho tava aqui em casa, ele é um bebê. Então não dava pra eu ficar com isso aqui o dia todo. Eu enlouqueci, eu quase taquei isso longe. E mesmo estando todo dolorido do Femicycle, eu acabei usando, foi o Yuki mesmo. E foi isso. Eu vou ficar um tempo agora longe do Femicycle.
E depois eu tento de novo, que eu tenho fé que um dia eu vou me entender com ele. Enquanto isso, eu tenho o Yuki e o Meluna, que foram basicamente os 2 coletores, além do Femi, que eu usei esse mês. E isso aqui, só em último caso mesmo.